Boa noite a todas e a todas que nos assistem. Mais uma quarta-feira estamos aqui com o programa Engenharia Predial, agradecendo a todos a audiência. Nosso objetivo sempre trazer para síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, todos aqueles que lidam com a área de edificações, condominial ou, no caso, hoje nós estamos tratando aqui mais das questões particulares de residências, mas o objetivo é esse, trazer essas informações para que possam dar aos senhores, às senhoras, um conhecimento melhor, ou até mesmo a saber como buscar apoio técnico, né? A gente fala sempre aqui, síndico sabe sempre que quando tem um problema contábil, ele tem que buscar o contador, quando tem um problema jurídico, ele tem que buscar, ele já sabe que tem que buscar um advogado, mas, infelizmente, quando tem alguma questão de engenharia, acaba querendo resolver com seu Zé da esquina e acaba gerando problemas sérios, né? Então, como sempre, a gente inicia agradecendo ao Sérgio Craveiro, né, CEO do TV Síndico Online, que nos dá essa possibilidade aqui toda quarta-feira de estar levando esse programa para todo o país. Ficamos à disposição, querendo fazer perguntas durante o programa, estamos à disposição aqui para tentar responder, querendo também estar aí o Instagram de todos, o meu, dos nossos convidados, que fica à disposição de vocês, tá bom? Hoje nós temos como convidados o Jean Castro, ele é engenheiro civil lá no Rio de Janeiro, atua nessa área de projetos, estruturas de concreto, ele já vai se apresentar, e temos também o Roger, Jean Pinheiro, né? Troquei o seu sobrenome, porque o Castro do Roger não é o sobrenome que eu semblando, né? O Roger é mais conhecido como Roger Semblano e acabaram colocando aqui na minha ficha Roger Castro. Mas o Roger também é engenheiro aqui em projetos estruturais aqui no Espírito Santo. Eu vou dar a oportunidade deles se apresentarem, depois a gente inicia o nosso bate-papo. Pois não, Jean? Boa noite a todos. Queria agradecer aí a oportunidade de estar, né, falando para a audiência de vocês aí. Meu nome é Jean, eu sou formado pela Universidade Católica de Petrópolis, trabalho com estruturas, tenho um escritório em Petrópolis, né? A gente trabalha muito com projetos em geral, da parte estrutural, e com bastante ênfase em casas de alto padrão, né? Então, a gente vem aí desenvolvendo um trabalho nesse sentido que a gente gosta muito de atuar nessa área. Roger, por favor. Boa noite a todos, meu nome é Roger Semblano Castro, o nome todo, né? Isso. Eu me formei aqui na Universidade Federal do Espírito Santo na década de 80, tem bastante tempo. Eu sou sócio fundador da empresa Vertic Engenharia Estrutural, né? A gente atua no mercado há quase 30 anos, no mercado imobiliário, né? Residencial também, tem aumentado muito nos últimos anos, e industrial. Agradeço aí o convite, participar dessa conversa que a gente vai ter aqui, e estou à disposição, que eu puder ajudar vocês, estamos aqui. Obrigado. Roger de 85, 80, você formou quando? 88. 8. 8, tá, 3 anos depois, eu formei em 85. O Jean é discípulo lá do nosso grande mestre aqui, Robson Gaiofato, não é isso, Jean? Aprendi bastante com ele lá, fiz estágio com ele. Deve ter tido Trabalhei com o Luiz, com o Robson, aprendi muita coisa lá com eles. Aprendo até hoje, né? Estamos aprendendo sempre com o Gaiofato. Normalmente, quando pode, a gente traz ele aqui, mas é a pessoa que nos ensina bastante. Eu queria, inicialmente, Roger e Jean, fazer um breve histórico. Não sei nem se o Roger já pensou nisso em alguma vez, mas hoje cedo, pensando no programa, eu comecei a buscar lá atrás o histórico aqui das questões de projetos estruturais, né, dos projetistas estruturais do Espírito Santo, né? Eu nasci debaixo de uma prancheta, né? Meu pai era projetista,
e todo dia que ele chegava da prefeitura, ele ia desenhar, naquela época, à mão, né, em prancheta, e eu ficava escondido ali debaixo da prancheta. Então, eu vivencio civil, engenharia e projetos há bem mais de 50 anos, né? Na década de 70, né, salvo engano, o Roger pode me corrigir, o nome forte no projeto estrutural era Emília Frasson, né? Pelo menos era isso que eu tinha, que eu ouvia sempre, né? A maioria dos prédios do centro de Vitória, né? Porque naquela época era o local da construção civil, né? Eram projetos do meu pai e aí normalmente calculados pela Emília Frasson. Depois disso, nós tivemos aí, provavelmente, década de 80 e 90, eu diria, Roger, três projetistas de ponta, né? Não vou ficar citando nomes, porque a partir daí já começa uma situação mais delicada, né? Mas três deles, eu acho que todos três professores da UFES, né? Um deles, eu fiz inclusive estágio com ele na época, mas era uma pessoa de um relacionamento não só, de forma geral, bastante complicado, né? O outro eu não tive muito acesso, e o terceiro, que é o que eu vou me concentrar mais nele aqui, foi o mestre da grande maioria dos engenheiros projetistas que estão no mercado, inclusive o próprio Roger, não é isso, Roger? Poderia explicar dessa forma? Então, eu fiz estágio nesse escritório na meados da década de 80, sim. E depois que eu me formei, depois de uns 2 anos que eu estava lá, eu trabalhei um período nesse escritório. 1 ano ou 2 depois, eu já montei minha própria empresa e fui tocando, né? E eu vou fazer 30 anos já que tem mas como você, sei lá, uma meia dúzia de uns 10 aí, mais ou menos, seguiram a mesma linha, né? Então, eu queria só fazer essa linha do tempo aí para a gente entender. Então, deixa eu explicar aqui. Né? Desses 3 escritórios que você falou, esse último, tinha uma quantidade grande de engenheiros que trabalhavam lá. Esses todos estão hoje no mercado, montaram escritórios paralelamente, da maneira como eu expliquei aqui, estão até hoje no mercado aqui. Exatamente. Era mais ou menos isso que eu queria explicar para todos, né? Porque é mais ou menos uma linha do tempo e que a gente tem aí uma similaridade entre situações e tudo mais. Mas foi só a respeito, só uma forma de uma curiosidade sobre a questão da engenharia, especialmente na parte de projetos estruturais, né? Como disse, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, e no Brasil todo, o grande nome, sem dúvida, é o Robson Gaiofato. Mas vamos lá. O objetivo hoje do programa, quando a gente pensou lá, conversando inclusive com o Luiz Araújo, que é da Excel Engenharia, que sempre nos dá um suporte aqui no programa, infelizmente hoje ele não está podendo participar, ele teve compromissos no Rio de Janeiro, a questão de fazer um breve comparativo, né? Um comparativo entre projetos estruturais de empreendimentos maiores, né? Que a norma, há tempos atrás, inclusive, falava de forma empreendimentos de porte ou alguma coisa semelhante, né? E que determinava, inclusive, que os projetos dessa linha precisavam ter revisão por um segundo projetista, né? E aqueles projetos que atendem a residências, né? Residências unifamiliares, onde o contratante normalmente é uma pessoa física. E aí a gente queria fazer um comparativo dessas duas situações, né? Quando a gente trata das residências, que seria o nosso objetivo aqui, nós temos um alto, médio e baixo padrão. Quando é baixo padrão, a observação que a gente tem no dia a dia é que a pessoa não está muito preocupada com atender normas, né? Faz aquilo que dá na cabeça, faz aquilo que o pedreiro lá que está tocando entende, né? Mas isso sempre traz dor de cabeça, né? Então, a ideia é trazer aqueles que estão nesse dilema aí, né? Atendo norma, não atendo norma, a visão de 2 profissionais que atuam no mercado, nessa área, e que podem
dar um norte, né? Jean, pode dar para a gente um panorama sobre isso, o que você acha, como você atua, o que você vê no seu mercado aí do Rio? Beleza, maravilha. Bom, assim, em relação à caracterização, né, das obras, a gente tem, como você falou, baixo padrão, médio padrão e alto padrão, né? Fazer essa diferenciação entre elas, você tem várias formas de você estar separando isso. Um dos jeitos mais comuns de fazer é por valor, por metro quadrado de construção, é um jeito de fazer, né? Então, por exemplo, quando você tem lá uma situação de uma residência com mais de 5, 6, 7, 10 mil reais o metro quadrado, você já vai lá classificando essa edificação aí como um alto padrão. E aí a gente tem lá, dentro dessa classe alto padrão, residência, várias características, né? Então, assim, a gente vê na prática projetos grandes, complexos, né? Grandes quando eu falo em comparação a casas, né? Se a gente pegar prédio, mas, assim, volumes de projeto grande, assim, né? Projetos com características que você vai pegando, que são bastante semelhantes, né? Então, vãos grandes, balanços grandes, por exemplo, quando você pega uma casa térrea, você tem características de, por exemplo, sala, cozinha, com espaços muito, muito grandes, assim, né? E você tem as regiões íntimas mais compactas, né? Então, assim, são características que vão dando o tom da estrutura, né? Então, por exemplo, nisso você já tem uma despadronização de vãos grandes, né? Você tem ora vãos grandes, ora vãos pequenos. Você tem que tomar muito cuidado com essas questões. Em casas, na forma de sobrado, por exemplo, você tem características também de, às vezes, casas com a região social embaixo, os vãos grandes, muita esquadria, né? Muito aberto, e em cima já uma área íntima com bastante parede, os cômodos mais fechados, então você tem que trabalhar muito, né? Tem que ter muito cuidado com isso, e esse cuidado você vai pelas normas, né? Então, assim, por mais que sejam edificações onde, se você compara com um prédio, por exemplo, você tem cargas menores nos pilares, você tem fundações mais leves, você não pode abrir mão dos quesitos normativos, né? Então, assim, você tem que sempre jogar com isso, lógico, com bom senso, e ajustando em cada caso essas questões, né? Por exemplo, quando você tem casas de alto padrão, você não existe possibilidade de não cumprir, por exemplo, os deslocamentos mínimos de norma para esquadria, para alvenaria, né? Que é um ponto extremamente crítico nesses casos, quando você tem vãos grandes, né? Então, assim, você vai ajustando, você pega as normas principais, né, 1118, 8800, e você vai ajustando no seu dia a dia para as proporções de uma casa, né? Você não consegue fugir muito disso. E você vai adicionando isso às literaturas, né? Porque muitas vezes você precisa de soluções que fogem do convencional de um material só, né? A gente pode até falar mais depois, mas o Roger provavelmente vai concordar comigo aí que a gente pega essas casas e dificilmente você trabalha com material só, né? Então, assim, concreto armado, às vezes concreto protendido, metálica, às vezes tem um pergolado de madeira, então, assim, são muitos materiais juntos que você tem que estar trabalhando, tem que ir analisando as normas, literaturas, para poder conciliar isso dentro da realidade das residências. Então, basicamente isso, assim, o panorama que eu lido com esse tipo de situação. Ok. Ô, Roger, só para melhor esclarecimento, na grande maioria das vezes, me corrija se eu estiver errado, quando você tem um baixo padrão, na maioria das vezes você não vai ter um projeto, né? Na média, médio padrão, às vezes sim, às vezes não. Em alto padrão, na grande maioria das vezes, você tem um projeto estrutural a seguir, né? Mas, efetivamente, o que a gente vê aqui, inclusive, no meu condomínio, é que, apesar de várias casas terem o projeto estrutural, a pessoa que executa, muitas das vezes, né, não tem um engenheiro acompanhando a obra, é sempre um encarregado, um pedreiro, e ele tende a não querer seguir aquilo que está no projeto, né? É mais ou menos isso que você vê no dia a dia? Olha, o que tem acontecido com a gente, né? A gente tem feito projeto de padrão baixo, médio, alto, como foi dito pelo Jean. Ok. Às vezes, a gente faz um projeto de médio para baixo, um projeto que você até segue norma, tem todos os cuidados, solicita sondagem, faz todas as verificações, né? Deformações, que é importante, né? Que é o que comanda o dimensionamento numa estrutura, vamos dizer assim.
Mas você vai fazer uma visita na obra, você vê que a pessoa que está executando, ela não entende aquilo que a gente fornece, né? São desenhos, para quem domina a área, quem é um engenheiro que já executou, entende de desenho, ele vai executar sem problema, né? Porque todos os softwares do mercado hoje que geram os desenhos são muito parecidos. E o cara executa e não faz exatamente aquilo que a gente indicou no projeto. E se a gente não pegou isso antes, não dá para saber nunca. Entendeu? Entendi. Isso vai gerar problema. E para você descobrir, você sabe que é difícil para caramba, né? Sim. Você vê que a coisa mais fácil que tem. Ele está desenhadinho, bonitinho, todo mundo tem acesso. Né? Se cumpriu aquilo que foi projetado, é outra história, né? Aí ensaios que podem ser até destrutivos. Agora, de alto padrão, uma coisa interessante que a gente vem observando, a gente fez muitos projetos de edifícios aqui na região, até fora do estado do Espírito Santo. Mas casas de alto padrão, existem desafios muito grandes, tá? Dito até pelo Jean. A maioria dos projetos que eu fiz de bairros e de residencial de alto padrão, como é esse que o Maurício comentou, a gente tem vãos desafiadores, né? Balanços muito grandes, que você tem que ter muito cuidado com isso. Lançamão de proteção, né? Que é um recurso muito bom, mas também tem que ter cuidado com isso, né? Na execução. Então, de certa forma, vou te falar aqui, a gente tem que ter mais cuidados em alguns pontos do que no edifício. Porque no edifício, a gente sabe mais ou menos o que vai fazer, fica mais ou menos um padrão, entendeu? O vão é um padrão, eventualmente você tem uma diferença, mas eu diria que os cuidados que a gente tem que ter com qualquer residente, qualquer uma, baixa, média, alta, é o mesmo com um edifício, qualquer edificação. É assim que a gente trata. Claro que alguma vez ou outra, se um ponto ou outro, você consegue reduzir um pouquinho para você ver que não há risco, mas de maneira geral, nós entendemos que tem que ter um engenheiro responsável, sondagem da obra, e, se possível, um profissional de projeto contratado que tenha experiência, que saiba dimensionar, para evitar danos futuros, né? Sem dúvida. Uma situação, Roger, que no meu dia a dia com laudos de inspeção a gente observa muito, e existe sempre esse questionamento quando a gente vai fazer uma apresentação do laudo, quem é o responsável por arquivar o projeto estrutural, né? Porque, na grande maioria das vezes, as incorporadoras não fornecem o projeto estrutural ao condomínio, né? E aí você vai ter modificações, situações onde o projeto é necessário e você não tem, né? Isso acaba sempre gerando uma grande surpresa, vamos dizer assim, para o dia a dia, né? A norma tentou, em algum momento, resolver isso com a situação da revisão, né? Mas, infelizmente, também isso não pegou, né? Na grande maioria das vezes, mesmo em grandes projetos, não se está fazendo essa questão do arquivamento, né? Como é que vocês, projetistas, lidam com isso no dia a dia? Vocês fazem um arquivo disso, né? A gente tem tecnologias mudando, né? A gente vem lá da época do Nanquim, né? Depois tudo era disquete, virou CD, virou pendrive, né? Como é que vocês procuram fazer esse arquivo de vocês? Jean? Bom, assim, só complementando ali o que o Roger estava falando, né, em relação à mão de obra, já respondo o que você perguntou. Sim. A gente vê no alto padrão várias coisas que, assim, exigem muito mais do convencional da mão de obra, né? Por exemplo, uma coisa que é muito usual ter em casa de alto padrão é o pé direito duplo. Então, você tem uma laje com 6, 7 metros de altura e que muito dificilmente tem um planejamento do escoramento, por exemplo. Então, assim, tanto planejar a montagem do escoramento, porque você não pode fazer com uma escora convencional, uma altura de 7 metros, quanto a retirada do escoramento também. Por exemplo, em vãos grandes, balanços grandes. Dependendo do jeito que você tira o escoramento, às vezes você dá um tranco assim, absurdo na estrutura e já causa uma patologia ali no início da remoção do escoramento, né? Então, assim, e fora outras coisas, né? Quando a gente fala de alto padrão, geralmente as pessoas acham que tem mais a ver com revestimento, com vidro, com a esquadria, mas você tem que acabar levando toda a obra para o alto padrão, né? Então, a execução, os materiais, a montagem, o planejamento, tudo tem que ser... Formas, escoramento, né? Exatamente, as formas.
Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita sensibilidade para estar olhando e para estar ajudando o pessoal da obra, né? Porque quando você tem um prédio, né, igual o Roger falou, você já espera mais ou menos a qualidade da empresa que vai executar. Quando você está numa casa, você não sabe, assim, quem que vai executar, qual vai ser a pessoa, porque vai ficar muito na mão do cliente e ele não entende, entendeu? Então, assim, fica uma situação complicada na maior parte das vezes, né? Então, assim... E pior, sempre vai procurar o mais barato, né, Jean? Exatamente. E coisas assim como o controle de qualidade do concreto, coisas simples como usar um espaçador, né? Que você gasta um valor ridículo comparado com o investimento da obra, né? Que melhora muito a qualidade do concreto, durabilidade, né? Evita a manutenção no futuro. Então, são coisas que são muito ligadas à mão de obra que está executando, né? Então, assim, são coisas muito importantes. Em relação à revisão de projeto, para casas de médio padrão e baixo padrão, eu, assim, na minha experiência, nunca vi acontecer de ter revisão, muito dificilmente. Para casas de alto padrão, você até vê em alguns casos, mas é difícil, não é igual prédio, né? Igual a realidade dos prédios, né? Acredito que no futuro vai ser cada vez mais frequente as revisões, principalmente nas casas com uma extensão muito grande, com vãos expressivos, né? Então, assim, é uma coisa que provavelmente a gente vai ver acontecer mais no futuro, né? Mas, assim, na minha realidade, eu sempre fico flexível quanto a isso, né? Se tiver uma revisão, né? Os meus arquivos ficam todos disponíveis para a pessoa que quiser consultar, tanto as pranchas quanto o modelo de cálculo também, né? Depende do software que a pessoa usa, mas, assim, da minha parte, eu sempre deixo tudo arquivado para caso tenha uma situação de revisão, né, do projeto, ou até mesmo uma alteração de obra, né? Às vezes você tem um ajuste de uma viga, de uma laje, que você precisa ali rever o seu modelo, então assim, a gente sempre tem que ter os arquivos separados e ali salvos para consulta, né? Sem dúvida. Hoje, só acrescentando uma informação, em residências, principalmente quando você tem alto padrão, você tem sempre decoradoras, arquitetas, né? E isso que o Jean falou é bastante comum, né? Modificações, né? O projeto é daí a pouco você quer uma outra situação, depara com modificações, né? Isso sempre complica muito a vida do projetista, correto? Correto. Veja bem, a gente arquiva esses projetos, a gente consegue achar projeto feito há 20 anos atrás. Um ou outro, a gente tem dificuldade, né? Corrompe o arquivo. Mas residência modifica demais, cara. Uma residência, poucos anos ela troca de dono e não tem jeito. Vai ter revisão. E é fundamental, né, esses arquivos de projeto estrutural que, há alguns anos atrás, não muito, as pessoas nem sabiam o que era, né, Maurício? Sim, sem dúvida. Achavam que, vou na prefeitura e vou encontrar. Não Sim, tem. Não, isso não é anos atrás, não, isso é comum, todo dia eu ouço essa história. Aí, a gente sempre conseguiu, entendeu? O que tem acontecido no mercado imobiliário, de edifícios principalmente, de uns 8 anos para cá, todas as construtoras estão entregando um material na entrega da edificação para os proprietários, né, na entrega. Geralmente uma mídia magnética, né? Sim. E, mesmo assim, às vezes, há dificuldade, entendeu? Então, é fundamental mesmo, o condomínio, a associação, entender que esse projeto também, no meu entendimento, tem que ser um projeto que exigir que seja guardado com muito cuidado, porque, com certeza, ele vai ser necessário logo à frente. Ok. Voltando, então, à questão da residência de alto padrão, é comum você já apresentar o estudo de fundação através e exigir uma sondagem de terreno, ou também mesmo considerando quando você tem um alto padrão, há uma certa dificuldade e resistência do proprietário em querer fazer um estudo melhor. Jean? Bom, na minha experiência, geralmente o cliente, né, ele tem uma resistência a fazer, né? Mas assim, é questão de conversar, né? É porque ele não sabe da importância. Né? Você vai lá, faz uma reunião, explica para ele como é que funciona, né?
porque é uma coisa que é insignificante o valor comparado com o valor da obra, né? Você pega uma obra de 2, 3, 4 milhões, você gastar 10 mil na sondagem não é nada, assim. Então, assim, é uma coisa que não dá para abrir mão quando a gente fala de obras de alto padrão, porque é uma estrutura muito sensível, com vãos grandes, muito vidro, né? Então, é uma estrutura que tem uma sensibilidade ao recalque muito grande. Então, é uma coisa que, para o alto padrão, a minha experiência é que as pessoas até aceitam bem, assim, a sondagem, desde que você explique, né, mostre a importância disso, e fale que dentro do valor da obra é um valor muito pequeno, né, que você precisa para você fazer o dimensionamento da fundação, né, porque, por um lado, se você tem um solo de uma qualidade boa, supondo que você tem um terreno com solo de uma qualidade boa, você vai lá e faz um dimensionamento considerando um solo com uma capacidade de carga muito pequena, você vai exagerar a fundação e gerar um custo muito maior. E se você tem um solo com uma qualidade horrível e você vai lá e faz uma fundação considerando que tem um solo de uma resistência mediana, você vai estar jogando a obra no lixo. Então, assim, de qualquer forma, vai ser um desperdício de dinheiro muito grande, né, que não compensa fazer essa economia do valor da sondagem. Né? Então, assim, no mercado de alto padrão, eu acho que as pessoas aceitam bem desde que você converse e explique a importância. Ok. Roger, só acrescentando aí a informação, no alto padrão, né, você tem comentado sobre vãos e tudo mais, é porque o arquiteto sempre busca algumas ousadias a mais, né, e isso acaba gerando essa situação. Como é que você vê aqui no nosso mercado capixaba essa questão de uma análise de solo? Ela sempre existe numa residência de alto padrão, como num prédio quase 100% ela vai acontecer? De alto padrão, eu tenho observado aqui que não está tendo dificuldade, não. Porque no meu primeiro contato com o cliente, seja o proprietário ou alguém que vai executar, que pode pedir também o projeto estrutural, contratar, a primeira coisa que eu peço, pergunto, já fez sondagem? Já tem ideia como é que vai ser? Porque não tem como a gente não utilizar sondagem. Interessante o seguinte, a gente tem que tomar cuidado. Se você tem um condomínio, por exemplo, esse aí que você mora, a gente sabe o que ocorre lá. Então, sim, não tem como uma associação dessa não exigir que a sondagem faça parte do processo. Você entendeu? A gente sabe assim, que a chance de você ter um solo complicadinho, mole ou fraco é muito grande. Então, a sondagem vai proteger o investimento e protege até, como um todo, o condomínio, né? Como é que o crescimento dele, né? Sem dúvida. E, na maioria das vezes, a gente está conseguindo aqui, até com casa de médio padrão, raramente o cliente não aceita, tá aqui em Vitória, tá? Em Espírito Santo. Eles estão bem convencidos disso já. Porque, na grande maioria das vezes, qualquer engenheiro que lida no dia a dia na construção civil, ele mais ou menos já conhece os bairros, já conhece os condomínios, já conhecem os locais, né? E já sabem onde... Jardim Camburi, por exemplo, tem um rio, um córrego, um rio que passou ali no meio de Jardim Camburi e que mudou de rota, né? Mudou de posição. Então, na região onde ele existia, você tem sempre solos muito ruins, fora dele você tem solos bons, né? Taparica, você tem prédios, você tem solos maravilhosos, areia, mais camadas de 18, 20 metros que vão suportar prédios com fundação direta, né? Mas ainda assim, no meu entender, existe muita resistência e falta de informação, e acaba, muitas das vezes, isso virando uma dor de cabeça muito grande, né? Na questão dos materiais, Jean, mais aí que eu não conheço a sua área, você normalmente é concreto armado, usa muita madeira, usa aço? Bom, aqui na minha realidade de Petrópolis, né, essa região aqui, a gente vê muito uma estrutura mista, né? Às vezes você tem até uma preferência do arquiteto para uma estrutura metálica, né? Mas por questões de custo você acaba fazendo uma estrutura mista, né? Mas, assim, é uma área que, se você ficar limitado a somente um material,
você não consegue trabalhar direito, porque toda hora aparece demandas em madeira, é uma viga em madeira, um telhado, é um pilar, é um travamento, alguma coisa nesse sentido que você tem que estar com o olhar atento para conseguir pegar serviço nessas áreas. Então, assim, você tem madeira, você tem estrutura metálica, você tem estrutura de concreto. Aqui em Petrópolis eu já trabalhei também com estrutura protendida. Então, você vai ajustando em função principalmente da arquitetura, né, da demanda do arquiteto para esse tipo de serviço. Uma coisa que assim, eu vejo muito acontecer hoje, principalmente depois da pandemia, é ter aumentado a demanda pela estrutura metálica, pelo menos aqui na região, e a gente vê um padrão, muitas vezes, de começar a fazer o orçamento da obra em estrutura metálica. Você vai lá, faz a concepção toda, desenvolve o projeto, e aí faz o primeiro orçamento, né? Aí o cliente toma aquele susto, porque a estrutura metálica, pelo menos na minha experiência, para obras de alto padrão, na maior parte das vezes ela conduz para valores mais altos, assim, de custo por metro quadrado de estrutura. Eu já fiz, por exemplo, algumas obras que a demanda inicial pelo arquiteto era uma estrutura metálica, mas depois, né, de fazer um orçamento, fazer um ajuste, a gente acabou, às vezes, trocando por vigas protendidas ou algo nesse sentido, e acaba viabilizando a obra, né? Então, assim, são questões de ajustes que a gente faz com o arquiteto, primeiramente, né, no primeiro momento, quando a gente recebe o projeto de arquitetura, o material, né, preferencial para trabalhar a casa geralmente vem definido pelo arquiteto, nas casas de alto padrão, principalmente se a estrutura for ficar aparente, né? Se for ficar escondido, você tem mais liberdade. E no segundo momento, pelo orçamento do cliente. Então, você, em função disso, vai tomando as suas decisões, né? Uma coisa que eu não vejo muito no mercado de alto padrão é a alvenaria estrutural, porque ela é um pouco mais limitada quando você está falando de vãos grandes, balanços grandes, porque você tem muita concentração de carga em pontos, né? A alvenaria estrutural, ela fica muito otimizada quando você tem uma estrutura mais uniforme, vãos uniformes. Né? Padronização, né? Uma padronização. E você tem que fazer ela toda modelada também para isso, né? Então, assim, é mais difícil ver aqui no mercado estruturas em alvenaria estrutural para casa de alto padrão, né? O concreto armado e a metálica já aceitam muito bem essa questão de despadronização, né? Principalmente o concreto armado, né? Na metálica ainda você tem, por exemplo, em algumas casas, né? Quando você pega uma casa que tem uma fachada metálica, geralmente você não consegue otimizar tanto quando você otimiza num galpão ou numa edificação industrial, porque você não pode mexer muito na altura dos perfis, né? Muitas vezes você fica limitado, por exemplo, você tem um vão de 10, 12 metros, você tem que dimensionar um perfil, né? Então, vai lá, deu um perfil de 40, 50 centímetros, você acaba tendo que pegar esse perfil e aplicar na fachada inteira para dar a estética que o arquiteto quer. Então, isso acaba encarecendo a obra, né? Se você deixa a metálica aparente. No concreto armado, por ele ser escondido, né, ter essa vantagem de você poder esconder mais facilmente ele, você tem mais liberdade de variar. Nada impede que você tenha uma viga de 80 centímetros e uma viga de 40 depois. Então, você tem mais liberdade para trabalhar com estruturas despadronizadas. Pelo menos assim que eu encaro mais ou menos a situação. Não sei se o Roger também vê dessa maneira. Aqui, antes de passar a palavra ao Roger, só colocar que nós temos um problema sério com a estrutura metálica no que tange a corrosão, né? E provavelmente o Roger vai dizer melhor, ele está lá no início do processo, né? Isso deve desestimular muita gente. É isso, Roger? Perfeitamente. O arquiteto, ele gosta muito de utilizar a estrutura metálica, como o Jean falou. Eu também acho que fica bacana, né? Aquela concreto com aço, negócio bacana. Aí, você começa a conversar e explicar como funcionaria isso do ponto de vista de manutenção, numa região que a gente tem com muito cloreto, né? Bastante agressiva. Então, acaba que usa-se o mínimo necessário, né? E o que comanda, geralmente, aqui, essas casas de alto padrão, que arquiteto gosta muito também, são as lajes lisas, sem usar viga. Seja ela protendida ou não. A gente também faz um tipo de estrutura lisa sem proteção. Isso, né? Às vezes o cliente não quer, se tira a proteção, faz a laje lisa, um pouquinho mais espessa. Mas essa é a maioria, entendeu?
Se tem muito desnível, aí você começa a ter que lançar a mão de uma viga, coisa outra, mas o que comanda é isso. Ô, Roger, aproveitando, nessa polêmica e dificuldade que a gente tem sempre nas estruturas de laje protendida, há já um consenso maior no sentido de que a protendida ela trabalha mais e a fissuração ela inevitavelmente vai acontecer, ou ainda está havendo muita resistência nesse sentido? Porque eu insisto sempre, aí na linha mais das edificações, né, dos condomínios multifamiliares, na questão da viga de bordo. E o que a gente vê no dia a dia, mesmo não naqueles que nós fazemos inspeções, é que ainda existe muita gente reticente a isso. O que você entende disso? Então, vamos lá. Quando você faz uma análise estrutural de um edifício, de uma laje, um pavimento, né, a gente tenta fazer o quê? A gente tenta criar uma situação mais próxima da real possível. A gente usa modelos numéricos para fazer isso, né? Tem vários, grelha, elementos finitos, por aí vai. Então, o engenheiro estrutural, ele tem que tentar modelar uma estrutura que ela represente o mais possível perto da realidade. Nós temos ferramentas que conseguem isso bem próximo, tá? Você não pode dizer que é 100%, não tem como, mas chegar bem próximo. Você consegue controlar deformação, vamos falar assim, que nós chamamos de estado limite de serviço. Você verifica tensões, abertura de fissuras, deformações, tudo isso para dar um desempenho melhor e a durabilidade da estrutura. Ela sendo protendida é um método que a gente utiliza, a gente chama de armadura ativa. A gente aplica a força antes. Em tese, você teria que ter menos deformação e menos fissuração, que o concreto está trabalhando no regime mais comprimido ou menos tracionado, vamos dizer assim. Em tese, sim. Agora, é um projeto que precisa ser muito bem analisado, detalhado, controlado na execução. Isso é fundamental, né? Então, se for lançar a mão de um método desse, é importante que quem for executar entenda o que está fazendo, senão a gente faz um projeto analisando, verificando tudo que for possível, chega num local. Aí não vai funcionar. Agora, ela funciona perfeitamente. A norma, a 6118, ela deixa claro todos os critérios e procedimentos que devem ser adotados no projeto para você manter durabilidade, verificação de estado limite último, que é ruína, e de serviço, que é a deformação, né? Deformação, fissuração, que é o conforto para o usuário. Não há nenhum impedimento de se não utilizar a laje de proteção. É como qualquer outro. Você pode fazer um dimensionamento de laje de concreto armado e dá problema também. Sim. Com relação à viga de bordo, não tenho dúvidas que a viga de bordo daria mais rigidez para a fachada. Isso não tenho dúvida. Mas a gente consegue verificar e analisar e chegar à conclusão que tem rigidez suficiente para que ela não deforme, não cause patologias, principalmente em fachada, que é o que você deve ter feito muito laudo sobre isso, né? Isso. Exatamente. Jean, vocês têm esse problema aí de muita fissuração, a laje protendida é uma realidade, e aí, como o Roger disse, nós temos, passa-se a ter uma dificuldade maior na questão da execução, né? Na capacidade técnica da mão de obra que vai executar. Não dá para ficar fazendo com qualquer um, correto? Exatamente. Essa é uma questão que você tem que avaliar, né? Dependendo da mão de obra, os cuidados que você vai tomar e a concepção estrutural que você vai trabalhar, né? Por exemplo, quando você fala de proteção, você tem que ter cuidados adicionais, você tem que controlar, né? Quando a gente fala de proteção em obras residenciais, 99% dos casos são com monocordoalha engraxada, né? Então, são equipamentos pequenos que você consegue transportar facilmente, né? O macaco de proteção é pequeno também, mas que você tem que ter muito critério, por exemplo, na curvatura dos cabos, no posicionamento, quando você abre os cabos nas lajes. Cordoalha, né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter muito mais cuidado. Mas o padrão que eu já vi acontecendo nas obras que eu projetei para atenção é o construtor. Ele monta a estrutura, né, deixa preparado ali, por exemplo, se for uma laje, né, monta o positivo, deixa ali, e depois vem uma equipe terceirizada de proteção que só trabalha com isso, o pessoal vai lá, monta a proteção toda,
às vezes pede ajuda de uma coisa ou outra para o pessoal da construção, mas é só um auxílio, mas eles que são responsáveis, monta os cabos, deixa lá, depois o pessoal vem com a armadura negativa, coloca. Antes da concretagem, tem uma conferência da equipe de proteção, o pessoal vê se está tudo certinho, se ficou tudo ok, e aí eles liberam para a concretagem, né, junto com o engenheiro executor. Então, assim, na minha experiência, funcionou bem, assim, né, nas casas que eu trabalhei com proteção. Funcionou bem essa interação do construtor com a equipe de proteção, porque acaba que a equipe de proteção pega todo o serviço manuseando a cordoalha, então nem sobra muita coisa. Aí depois você concreta a laje, depois de uns dias, conforme o projeto, você vai lá e protende os cabos. Então, assim, eu vejo que aceita bem. E só complementando uma coisa que o Roger falou em relação à laje lisa, a gente vê muito mesmo nos projetos de alto padrão essa demanda, porque você vê o padrão também de vãos grandes e o pé direito apertado, você não tem espaço para viga. Então, às vezes, nós mesmos ficamos obrigados a abrir mão de uma viga para uma laje lisa, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente vê bastante acontecer e que, nesses casos, você tem que ter um cuidado muito grande com a interação com os outros projetos, né? Pelo menos é o que eu vejo. Por exemplo, em casas de alto padrão, quando você tem concreto aparente, alguma coisa do tipo, às vezes uma laje de cobertura, se você não tem uma previsão de um shaft para descer uma tubulação, de alguma coisa do tipo, você fica meio refém ali durante a obra, né? Porque você tem que prever também esse relacionamento da estrutura com as outras áreas, né? Instalações, principalmente, arquitetura. Principalmente quando você tem laje lisa nessa condição e concreto aparente. Aí é meio complicado. Você tem que ter um estudo prévio de instalações ali para poder fazer essa interação. Uma coisa que é bem comum de dar problema. Que é a famosa compatibilização de projetos, né? Que mesmo para grandes empreendimentos, você raramente vê que o profissional vai se preocupar com essa compatibilização, e aí já entra a gente fazendo o link com a questão das modificações, né? A arquiteta quer de um jeito, daqui a pouco já não quer mais, não convenceu a cliente que daquela forma é melhor, aí já muda a posição de banheiro, furos já sai rasgando tudo quanto é laje, né? E aí vira um verdadeiro desespero para o projetista, né, Roger? Infelizmente. Olha só, isso tem causado muito problema de compatibilização. Incrível que pareça, depois de tantos anos, até hoje, sempre está gerando problema na execução e causa patologia pra caramba. Sim. Falta de projeto bem detalhado, compatibilizado. Sem dúvida. Isso, mesmo no mercado imobiliário, que o pessoal é um pouquinho mais... Não é que é mais profissional, eles estão mais treinados, vamos dizer assim, né? Mesmo assim... E o prejuízo é maior, né? Porque é em série, né? Com certeza. Agora que estão com essa plataforma BIM, que a gente fala, né? Sim. 3D, que está melhorando, mas é um negócio difícil de resolver, mas um dia não vamos chegar lá. Certo. Antes da gente entrar nessas novas tecnologias, um assunto que é sempre muito, vamos dizer, restrito, né? É a questão da qualidade do material, né? Óbvio que o projetista vai especificar lá na questão do concreto todo detalhamento, né? De fator água-cimento e uma série de demais critérios, né? Mas quando você pega residências, mesmo algumas situações de alto padrão, você vê produzindo concreto em obra, né? Isso leva por terra tudo que vocês lá projetaram, correto, Jean? Exatamente. E, por exemplo, você tem situações que às vezes a pessoa fica só preocupada com o FCK e esquece a brita que você recomendou, fator água-cimento e principalmente o módulo de elasticidade, porque é uma coisa que manda em tudo praticamente, né? Nas solicitações, nas deformações. Então, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de ter esse rigor com a concreteira, de exigir também esses detalhes que fazem a diferença, né? E como o Roger estava falando, por exemplo, na proteção, né,
e você tem ali esse critério para reduzir fissuração, reduzir deformação, é uma das coisas que a gente vê, né, as coisas que mais geram patologia aí proveniente do projeto, por exemplo, né, tirando problema de fundação, é você ter problemas de deformação excessiva, de fissuração excessiva e de vibração excessiva, né, que a gente chama de estado limite de serviço. E todas essas coisas são comandadas pelo material, pelo concreto, né? Então, você tem sim a importância do FCK, principalmente para pilares, mas você também tem as outras questões, principalmente o módulo de elasticidade, que vai comandar tudo isso, né? Às vezes a estrutura tem um bom desempenho do ponto de vista de segurança, mas ela fica devendo em relação à utilização, né? Você tem uma laje deformando mais do que deveria, ou você tem uma viga fissurando muito, isso tudo é comandado pelo módulo de elasticidade também. Então, assim, é uma coisa que você tem que ter muito critério para poder estar avaliando, né? Uma coisa que é muito importante. Ok. Como é que você vê aqui, Roger? Nós também temos muita gente produzindo concreto em obra, né? Esse controle é um pouco complicado, porque você dosar, principalmente água, né? Na mistura que vai deixar o concreto bem fraco, vamos dizer assim, né? Mas pode estragar tudo, né? Sim. E a gente, obviamente, recomenda que o concreto seja usinado, pelo menos, ou pode até virar em obra, mas que façam, antes de concretar, usar em peças, ensaiar esse concreto que ele dosou mesmo na obra. É possível também, né? Você tem uma betoneira, fazer as massadas lá, ensaiar, verificar se está dando a resistência que a gente, projetista, indica, e as outras propriedades que foi dito pelo Jean, são muito importantes, principalmente o que ele falou do módulo, né? Sim. E se não houver segurança nisso, olha, o concreto usinado, mesmo assim, tem que ser uma concreteira de confiança, tá? Porque também não são todas, sinceramente. Antigamente a gente tinha 2 ou 3, né? Agora deve ter umas 10 no mercado. Cada dia eu vejo uma diferente. Hoje eu escutei o nome de uma que eu nunca ouvi falar, rapaz. Hoje eu vi, não me lembro o nome, mas hoje eu vi. Pois não, já. Só uma coisa para complementar, às vezes na própria concreteira, você liga para eles e fala, olha só, preciso de um FCK 35 com módulo de, sei lá, 27, 29. Vocês conseguem fazer esse módulo? Às vezes a pessoa fala, não sei. É verdade. A concreteira. É o que o Roger comentou, são concreteiras que vão surgindo no mercado aí para tudo quanto é lado. O cara começa com uma fábricazinha de laje pré-moldada, daí a pouco vira concreteira e o controle tecnológico ele acaba não existindo, né? Pois não. Posso falar? Principalmente em pilares, eu vejo muito, às vezes, a pessoa fazer o concreto na obra. Principalmente quando a casa tem um volume menor. Por exemplo, laje e viga, com um volume maior, as pessoas geralmente vão comprar usinado, mas quando você tem um volume de concreto pequeno, de pilar, por exemplo, geralmente as pessoas, eu já vi muitas vezes fazer na obra, né? Não tem problema fazer na obra, desde que tenha um controle de qualidade, né? Que Sim. Geralmente em obras pequenas, assim, lá no projeto já coloca até um traço, né? Para a pessoa seguir caso ela vá fazer o concreto na obra. Sem dúvida. Um outro detalhe aí também com relação ao concreto, que a gente gostaria de chamar a atenção, tem muitas concreteiras utilizando o que eles chamam de areia, como é que é, o Roger? Areia artificial. Areia artificial, exatamente isso, areia artificial. Que nada mais, nada menos do que é o pó de pedra numa granulometria mais controlada, né? Mas isso altera completamente os resultados. Nós tivemos um problema sério com um grande amigo nosso, né, Roger? E são concreteiras grandes, não são concreteiras de... você acaba tendo uma velocidade de perda de umidade muito grande, e que a umidade sobe, o concreto em cima desagrega todo, fissura. São situações bastante... Muita retração, né? Muita retração, exatamente, que acabam levando a riscos e que a grande maioria dos profissionais que estão dentro do mercado não estão nem atentos a isso, né? Um outro detalhe importante, que é uma palavrinha que a gente repete sempre e se preocupa, que vocês colocam nos projetos, mas que raramente os profissionais dentro da obra atentam para isso, é o tal do cobrimento, não é isso, Roger?
Nossa, esse daí, né, a gente, de 2003, quando a 6118 ela teve uma alteração bem radical, acho que uma das principais foi somente o cobrimento, né? Para a gente garantir a durabilidade das peças, né? Sim. Só complementando o que a gente falou sobre concreto, para o pessoal entender, quando você tem um concreto especificado num projeto, a gente fala a resistência. Como foi dito pelo Jean, a gente indica um módulo que vai dar uma capacidade, propriedade de deformação ou não, né? É o que vai determinar a deformação da peça, né? O módulo. A gente indica outras propriedades no traço, a quantidade de água, consumo mínimo de cimento e a brita. Isso é para a gente garantir a resistência, a durabilidade e a vida útil da estrutura. Então, é muito importante. É fundamental, né? Fundamental. Então, o concreto não é só resistência, tá? Não é só... O concreto são vários itens que a gente tem. Esses requisitos são mínimos, tá? São mínimos, para a gente garantir a durabilidade da edificação da estrutura. Entendeu? Agora, voltando ao cobrimento. Nossa, isso aí melhorou muito. A durabilidade da obra, os problemas reduziram demais. Por durabilidade, por cobrimento, né? Cobrimento. Acontecem outros, infelizmente, aqui, mas durabilidade com cobrimento já aumentou bastante, reduziu bastante as patologias por corrosão, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, esse aumento do cobrimento, ele acaba gerando aquela situação que a gente vê aí, a dificuldade do proprietário, do dono da obra, entender que o consumo de concreto vai aumentar em função da necessidade de peças mais robustas, né? E muitas das vezes acaba que a pessoa que está lá dentro da obra não faz isso, não atende ao cobrimento, porque o consumo vai aumentar muito, não é isso, Roger? Perfeito. O cobrimento, a altura útil da peça, vamos dizer assim, com cobrimento um pouquinho maior, ela reduz um pouco. Há um aumento, por exemplo, na quantidade de armadura, mas muito pouco. O aumento de quantidade de armadura é muito pequeno pela melhoria da durabilidade e do desempenho da peça, entendeu? Mas não se pode abrir mão de jeito nenhum. Tem espaçadores aí que garantem isso, sem problema nenhum. Ela vai ficar, não vai deixar a armadura encostar na forma, e vai dar uma tranquilidade, reduzir manutenções de fachada, de estrutura muito grande. Isso. Vocês também têm o problema aí, Jean, na Petrópolis, Rio talvez sim, né? Porque é beira do mar, né? Mas Petrópolis talvez você esteja mais protegido, correto? Aqui a gente tem uma situação mais tranquila, assim, em comparação ao Rio, né? Ou Vitória, por causa da região de praia. E isso aí é uma coisa que a gente tem que até levar em consideração na concepção do projeto, porque às vezes você tem, por exemplo, uma edificação ali com cargas baixas, vãos médios ou pequenos, que você tranquilamente poderia trabalhar com pilar de 14. Mas se você tiver uma consideração de cobrimento de 4, 5 centímetros, você já não consegue mais. Então você já tem que rever toda a sua concepção em função da classe de agressividade, né? Por exemplo, numa situação próxima da praia, você já tem que estudar isso desde o início com o arquiteto, né? Que a gente vai precisar de elementos maiores, né? Por essas questões. E em lugares assim mais afastados, com uma classe de agressividade mais baixa, como Petrópolis, você já tem mais liberdade, né? Você já consegue trabalhar ali com um pilar de 14, por exemplo, atendendo os limites da norma perfeitamente. Mas nas regiões igual Vitória, né, marítimas, você tem que redobrar os cuidados e já pensar nisso na concepção. Ok. Não vou entrar na questão da contaminação por FGD, não é o nosso foco aqui, mas em tudo que a gente já sofreu aí desde 2018, com todas essas situações de contaminação de concreto, durante um período a gente fez uma análise bastante criteriosa do aço, e é uma informação importante que a gente traz. O aço, antigamente, ele era fabricado basicamente do minério, né? Ou na sua grande proporção do minério.
e, ultimamente, você tem uma produção de aço muito grande com a escória, né? Com a sobra de aço, né? Sucata, desculpa, sucata. E, em função disso, e nós temos isso provado já, e o nosso grande parceiro na área de análise de ferro, o Gibson Meira, da Universidade da Paraíba, ele tem um laboratório fantástico lá e nos deu um suporte grande aqui no Sunset, e isso ficou bem demonstrado. Existem elementos químicos que são, salvo engano, zinco e um outro lá que fugiu o nome, que quando você tem o concreto com mais sucata, ele acaba perdendo essas características e tendo uma possibilidade de oxidação maior, né? Não sei se vocês se recordam, há 2 ou 3 Mac Shows atrás, que é essa feira aí que se faz da área industrial, a própria ArcelorMittal, ela lançou um aço que teria mais resistência à corrosão, né? Mas é basicamente isso, são elementos químicos que estão inseridos dentro da sua composição que dão uma proteção melhor, né? Então, isso acaba que, quando você faz a compra do aço, você se preocupa somente com a resistência dele, né? E muitas das vezes você aceita até o próprio ensaio que o fabricante te entrega, né? O que teoricamente não é o correto, mas se esquece de se buscar outras características do aço que podem, em nosso caso aqui, ser bastante comprometedoras, né? O outro detalhe que eu queria conversar com vocês, a gente já está chegando nos finalmente, mas entender aí, tanto o Jean quanto o Roger, o que vocês têm de novas tecnologias, né? Programas mais avançados para elaboração do projeto estrutural, né? E para, muitas das vezes, uma análise estrutural. O que vocês têm praticado no dia a dia? Óbvio que não é o foco para o entendimento para a grande maioria, mas eu acho que é interessante porque a gente tem engenheiros aí assistindo do nosso programa também. Jean, por favor. Beleza. Você vai ajustando em função de cada caso, né? Mas, em geral, você, né, pelo menos na minha realidade, eu procuro sempre fazer 2 verificações, né, em tudo que a gente vai fazendo. Provavelmente o Roger também. Então, assim, a gente sempre tem um mecanismo principal de cálculo, né? Que a gente tem hoje o EBERIC, o TQS, o CIPCAD, que são modelos que a gente, na maior parte das vezes, trabalha com modelo de nós e barras. E você faz análise por meio deles, né? E a gente, pelo menos eu estou sempre conferindo também essas questões manualmente, né? Então, assim, a gente tem ali as nossas contas, as nossas verificações, que a gente faz para ter uma segunda opinião, digamos assim, e avaliar os resultados que a gente está achando, né? Seria você mesmo revisando o seu trabalho, correto? Exatamente, né? A gente tem que fazer assim. Então, assim, são coisas que a gente faz e que isso vai otimizando, né? Uma das coisas que otimiza muito também, sem ser programa ou tecnologia de ponta, é uma conversa, por exemplo, com o arquiteto. Às vezes você fica preocupado em usar o melhor programa, em fazer a melhor análise, e uma conversa com o arquiteto ajudaria muito mais, né? E às vezes jogar um pilar para o lado, alterar o tamanho de uma viga, fazer uma solução diferente numa laje, são coisas que funcionam muito bem, porque quando você está falando de casa de alto padrão, o arquiteto tem muita força junto com o cliente na tomada de decisões. Então, por mais que às vezes uma solução seja mais cara, o cliente quer, então, assim, você vai por esse caminho, né? Mas às vezes ou o arquiteto não conhece, ou o cliente não conhece, e com uma conversa você consegue otimizar muitas soluções para entregar uma obra com uma qualidade boa, com um custo reduzido, né? Então, assim, a gente tem isso também muito na área, né? Mas em relação aos programas, no mercado a gente tem aí o TQS, o EBERIC, o CIPCAD e os programas de modelo de elementos finitos, né? Eu, por exemplo, eu uso o EBERIC, né? Ele me atende bem, e o que eu não consigo fazer por ele, eu faço manualmente ou faço por outro programa. Não sei quais o Roger usa aí. Vai lá, Roger.
Seguinte, não, a gente usa o TQS já há muito tempo, né? Quando a gente tem que fazer uma verificação mais refinada, né? Você pode lançar a mão de elementos finitos, no caso o SAP que a gente usa, SAP 2000. Mas mesmo assim, isso que já falou, eu particularmente gosto muito de fazer minhas continhas de mão. Pilar, fundação, você usa lá um software bacana, que o software analisa tudo, pontos aqui, pontos ali, tensão. No fim das contas, eu vou lá, deixa eu fazer minha continha aqui, porque a gente tem que ter um pouco de senso crítico, porque tudo que a gente está falando aqui são ferramentas, né? Elas não vão fazer o projeto para você, né? Ela vai te ajudar. Seria quase uma IA, né? Uma inteligência artificial, mas a gente tem que ficar com o pé atrás. Olha o resultado, analisa, na experiência que a gente já tem, ó, está esquisito. Eu faço muito isso. Eu chego o pessoal trabalha para mim, peraí, olha isso aqui, está estranho, ó. Faz de novo, até chegar no resultado que eu sei que eu preciso que chegue, que é aquilo que eu fiz a vida toda. Aí, como o Jean falou, a continha de mão, nada substitui. Entendeu? Sem dúvida. Exatamente. E uma coisa também que a gente, pelo menos eu faço, por exemplo, às vezes você pega a arquitetura, imprime no papel, pega um lápis, você vai lá, posiciona os seus pilares, posiciona o traçado de viga, e você já começa a imaginar o comportamento da estrutura na sua cabeça, né? Então você já sabe, os diagramas vão ser assim, o comportamento vai ser esse, a informação máxima vai ser aqui. E quando você lança em um programa, você já espera o que vai acontecer, né? Então, assim, se o programa dá um resultado dentro do que você esperou, beleza, você já teve ali uma resposta boa, e aí você vai refinando no programa, né? Isso para tudo, para pilar, por exemplo, você pega um pilar, coloca uma carga nele, tá? Esse pilar aqui eu espero umas 10 barras de 16. Aí o programa vai lá, você roda, né, faz a configuração toda do programa, né, faz os seus critérios, e aí o programa vai dar 8 de 16. Beleza, tá dentro da ordem de grandeza. Aí você vai lá, vai refinando, vai ver o que você pode ajustar ali, mas a gente não consegue fugir dos cálculos manuais para ter essa ordem de grandeza do que esperar, né? Porque hoje é tudo muito fácil, né? Qualquer pessoa compra um programa de cálculo estrutural e começa a mexer com 2 dias. Desenhar dentro do programa é muito fácil, mas ter essa sensibilidade para julgar os resultados, que aí já fica um pouquinho complicado. Uma pergunta aqui, uma curiosidade que me vem sempre à mente é a seguinte: eu passei praticamente 30 anos dentro de obra, né? Então, a visualização prática, né, da coisa feita me dá uma experiência muito melhor do que a simples análise do projeto, né? Eu gosto sempre de olhar as duas comparativas. Vocês que atuam mais na área de projetos, teoricamente, não veem muito a prática, né? Isso gera alguma dificuldade para vocês ou não? Já. Bom, eu sempre gosto de me intrometer na obra de vez em quando, né? Eu acho que faz bem você participar da obra, por mais que você não consiga, por exemplo, você tem um escritório de cálculo, não dá para você ficar o dia todo na obra, né? Você tem ali as suas demandas, né? Mas você fazer visitas periódicas só vai te ajudar, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de ver o que é difícil de armar, às vezes um detalhe, uma viga, um pilar que você calcula e do ponto de vista de cálculo estrutural está tudo bem, mas aí você vai na obra, você vê que está difícil de alojar as barras, está difícil de fazer um cruzamento de viga. Então, você usa o que você vai vendo a seu favor depois, né? Você vai melhorando o seu projeto, melhorando o seu detalhamento, principalmente. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu acho que é muito importante. Roger. Não, é isso aí. Ou só quando eu te chamo? A gente só consegue ver exatamente o que a gente projetou, os problemas que podem ocorrer de barras conflitando na obra, tá? Eu costumo dizer que, na prática, a teoria é diferente, né? Tem uma frasezinha assim, né? Porque a gente projeta, desenha lá, mas vai ver no local. Então, tem que ir na obra, cara. Você tem que ir, você vai ver a dificuldade, que você vendo a dificuldade, você consegue ajustar no próximo projeto ou no próximo pavimento. Porque quando você faz um projeto mais voltado para simplificar a execução, com certeza tudo será melhor. Sem dúvida. O resultado será melhor. Sem dúvida. E aí tem uma situaçãozinha que eu passei há anos atrás,
só para vocês calculistas verem como é que a coisa é complicada. Eu ganhei, à época, me envolvi com licitações, né? Ganhei uma obra no Baneste da Serra, Sede Serra, né? E aí o projeto estrutural era de um daqueles que eu disse que tinha dificuldade de relacionamento, um daqueles 3 lá que eu comentei, inclusive tinha feito até estágio no escritório dele, na época ainda de aluno. E ele começou a usar um software novo, que aí eu já não sei mais a época, isso já tem um bom tempo, né? Provavelmente já não tem já mais nem no mercado, mas na hora da execução, nós tínhamos uma viga grande que tinha um pergolado em balanço saindo dela, uma viga de 1 por 1. E dentro da concepção do projeto dele lá, nesse tal software novo, que tinha sido a primeira vez que ele estava utilizando, o aço vinha de um lado e de outro, em determinado momento eles não se cruzavam, porque tem um momento neutro ali, né? Os esforços não cruzavam, e a hora que eu vi aquilo, eu falei, não vou executar isso, não sou maluco. E aí, por azar, a fiscal do Baneste estava na obra no dia, né? Ela ouviu aquela conversa minha com o chefe lá, o empreiteiro da ferragem, e questionou. Eu expliquei, está aqui, o projeto mostra que o ferro vem de um lado, vem de outro, mas aqui não tem uma sobreposição de aço, que teoricamente seria o correto, né? E aí nós fomos buscar o projetista. Ele sempre se achou aquela pessoa inatingível, né? E disse, não, vamos executar isso aí, é aquilo que saiu do software, é isso que tem que ser feito, e eu não aceito mexer no projeto, né? Eu fiquei 1 mês brigando com ele, Roger. E aí o seu mestre, em determinado momento, conversando com ele, ele falou, não, vamos refazer esse projeto. E aí foi quase 3.000 toneladas de aço a mais naquela viga que eu tive que gastar, uma coisa muito exagerada, né? Eu executei não aquilo que estava projetado, mas aquilo que eu entendia correto. Ele chegou a dizer para mim, eu cheguei a dizer para ele, se na hora que desformasse, ele estaria embaixo, né? E o troço ficou meio que azedo, eu executei. Acho que o fato é que uns 2 ou 3 anos depois, saiu um resultado final dessa sindicância lá que o Banestes abriu, e ele foi excluído dos projetos do Banestes, e por isso a minha relação com ele azedou de vez, né? Mas tal do software, essas inovações tecnológicas, se não tem a continha que você está comentando aí, e se você não faz uma revisão daquilo, acaba que a coisa fica complicada, né? Mas vamos lá, nós já estamos com quase 1h10. Eu tinha prometido, o Roger tem aí um compromisso, né? Eu tinha prometido para ele ficar na 1 hora, e na quarta-feira nós estamos sempre atrelados aí a essa situação de jogo de futebol que complica a nossa vida, né? Então não vale a pena insistir muito, que o pessoal prefere o jogo do que ficar nos assistindo. Então eu gostaria de dar o tempo aí que você quiser, Jean, para você fazer as suas considerações finais. Ficou muita coisa ainda para conversar, mas, se Deus quiser, a gente volta numa nova oportunidade para poder seguir as nossas conversas. Pois não, Jean? Beleza, queria agradecer aí a oportunidade de estar conversando com vocês, o Roger e o Maurício. Eu acho que vale a pena depois a gente conversar mais, tem muita coisa para falar dessa área e de outras também, né? Mas essa área de alto padrão, para fechar o raciocínio, eu acho que tem tudo para crescer cada vez mais, e a utilização de projetos também em casa, de médio padrão e baixo padrão, provavelmente também só vai crescer mais, né, ao longo dos anos aí. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado. Roger, pois não. Eu também agradeço, Maurício, o convite, tá, que você fez. Ao Jean aí para acrescentar muita coisa aí, foi muito bom. Damares, que ajudou a gente para caramba aí, a todos que estão ouvindo. Eu acho assim, numa síntese que eu diria, é que a gente tem que ter... A gente falou muita coisa aqui que dá uma condição para quem for contratar um projeto, tomar alguns cuidados, né? For construir, vamos chamar assim.
E entender que um projeto estrutural é o projeto, e o projeto estrutural e a fundação, a gente não falou muito sobre fundação aqui não, né? Sobre geotecnia, é outra conversa, né? Sim. Mas ter um pouco de atenção, né, na contratação de um projeto estrutural, saber o profissional contratado. A gente falou sobre sondagem, sempre pedir a sondagem, que o proprietário contrate uma sondagem, e todos esses cuidados que a gente comentou aqui sejam tomados no projeto, né? E, mais uma vez, eu agradeço, e numa outra oportunidade a gente pode conversar mais alguns assuntos, tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo. Aproveitando a deixa que você deu da questão do fundação, né? Mandar um grande abraço para o nosso grande mestre Reno Renier Castelo, sempre foi a referência que eu tive. Excelente. Na área de fundação, né? De estudos de solo, realmente, sempre que preciso ainda busco ele. E repetir aqui uma frase em que pese o Luiz não está aqui, mas o Roger começou ela aí, mas não fez ela completa, né? Mas o Luiz repete sempre: quem não escuta cuidado, acaba escutando coitado, né? E, infelizmente, a realidade do dia a dia que a gente vê é exatamente isso. Se você não faz a coisa da forma certa, não procura os profissionais competentes para poder fazer os seus projetos, um planejamento, uma execução bem feita, infelizmente, no final das contas, você vai ouvir o coitado, e não é isso que a gente quer, né? Bom, então, agradecendo muito ao Jean a participação, ao Roger, a Damares, que eu esqueço sempre dela, como ela está escondida aí, eu acabo não lembrando de agradecer. Também ao Sérgio Craveiro, mais uma vez, CEO, TV Síndico Online. Conase, né? Lembrando sempre, nós já tivemos Conase Florianópolis e Conase Belém, mas vamos ter ainda 17, exatamente daqui a 30 dias, 17, 18 de maio, Conase São Paulo, que já é o 6º, né? A gente está sempre lá fazendo palestras, participando. O último nós tivemos mais de 1.500 síndicos lá em São Paulo, e esse ano a expectativa é muito mais que isso, né? É uma grande oportunidade. E, fora isso, nós temos Rio de Janeiro, 31 de agosto, Belo Horizonte, 14 de setembro, e Juiz de Fora, 26/10. Estive lá em Juiz de Fora também. Grande abraço para os parceiros que tem lá. E mais uma vez, lembrando também que nós estamos aí dando aula de engenharia condominial no MBA da TV Síndico Online. Está aí o endereço. Obrigado, Damares. Está aí o endereço para quem quiser se inscrever lá, procura. O Sérgio Craveiro é o que comanda todo o trabalho. A gente está falando só sobre a questão de engenharia condominial, tá bom? Então, um grande abraço a todos, um resto de noite agradável para todos, e a gente se encontra numa próxima. Muito obrigado. Boa noite.